Gratidão à casa pelo convite para estar mais uma vez por aqui. Essa é uma oportunidade abençoada de um trabalho feliz. Que a espiritualidade nos conduza, nos oriente, nos acompanhe nessa noite de hoje. O nosso companheiro, quando fez a abertura, falou, desse mês, setembro, é um mês em que muitos estudos são feitos, muito se conversa sobre o Setembro Amarelo, sobre o mês de prevenção ao suicídio. Mas, nessa noite, as nossas reflexões, elas não vão em torno de quantos irmãos se suicidam por ano, por mês, por dia, por segundo, dessas estatísticas, não. Também não vamos nos ater às formas convencionais de suicídio, como a gente está acostumado. Nessa noite nós vamos conversar, vamos refletir sobre o chamado suicídio inconsciente, involuntário, né? Os nomes são vários, para a gente poder conseguir compreender o que acontece. Mas uma coisa nós achamos importante dizer. Chico Xavier dizia que a gente, muitas vezes, todo mundo que conhece um pouco da doutrina sabe disso, que a gente não pode desfazer o que já foi feito, né? Claro que as palavras eram outras, mas o sentido é o mesmo. Nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos caminhar de uma outra forma. Então, a intenção das reflexões dessa noite, esse é um assunto extremamente importante, é claro que é sério, é necessário, mas a intenção é que a gente não saia daqui num sentimento pesaroso, que as nossas reflexões, elas não sejam para nos deixar angustiados, atormentados. É sério, é importante, mas é para a gente parar para pensar que nós encontramos o Consolador prometido, que nós temos essa doutrina espírita que nos esclarece e que ilumina a nossa jornada, nos mostrando os equívocos que nós eventualmente cometemos e como é que nós podemos, daqui para frente, fazer de uma outra maneira. Então, na verdade, embora o tema seja às vezes até doído, mas não é para ser assim, é para nós pensarmos na oportunidade maravilhosa que nós temos de conhecer essa doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos dá a oportunidade de caminhar de um outro jeito, para que a gente seja feliz, para que o mundo seja melhor, o nosso mundo interior, porque quando a gente faz o nosso mundo interior melhor, a gente vai construindo o mundo ao nosso redor melhor também. É possível, sim, e a gente não tem nenhuma dúvida e não pode ter nenhuma dúvida disso. Tradicionalmente, o suicídio é considerado como um ato deliberado, executado por um indivíduo, cuja intenção, e aí tem a intenção, seja a morte, de forma consciente, de forma intencional. Mas será que é só dessa forma que o suicídio acontece? E aí, vamos ver para onde? Tá. Quem é que assistiu esse filme Nosso Lar? Não a versão que apareceu ano passado, Os Mensageiros, a primeira versão. Quem é que assistiu Nosso Lar 1? Quase todo mundo, né? Nós sabemos que essa versão do filme, que esse filme é inspirado no livro de mesmo nome, e quem não teve a oportunidade de ler o livro deve fazê-lo, porque o livro tem uma riqueza muito maior do que no filme. Nesse filme, André Luiz, o médico, na última encarnação, né, André Luiz, que fica conhecido no meio espírita por essa coleção de livros, O Nosso Lar foi o primeiro que foi para o cinema, Mensageiros o segundo, já está em produção, não o terceiro, mas o quarto livro, ano que vem nós devemos ter mais um. Mas André Luiz,
após seu desencarne, se vê no umbral. É uma região, né? Ele passa por certos sofrimentos no plano espiritual, experimenta intenso sofrimento, porque ele está numa condição desfavorável. E durante esse tempo que ele está no umbral, ele é constantemente acusado de suicida, coisa que ele não compreende de jeito nenhum, porque ele não tirou a própria vida, imagina. Depois desses 8 anos, ele é resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica, e aí ele vai ter um esclarecimento. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Clarencio dá a André Luiz uma série de informações e o irmão Henrique de Luna também. E à medida que nós formos avançando nas nossas reflexões, nós vamos retomando algumas dessas falas que eles tiveram ali. Mas a informação maior ali é que o André chegou pelo suicídio. Então, aqueles 8 anos que ele passou no umbral, sendo acusado de suicida, que ele não se via naquele lugar, fazia todo sentido. Embora ele nunca tenha voluntariamente tentado tirar a sua própria vida. No livro Céu e Inferno, no capítulo 5, quando fala dos suicidas, diz assim: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, aquele suicídio que a gente conhece, aquela forma que tira voluntariamente a própria vida, não é o único. Ali diz, em tudo quanto se faz para apressar a extinção das nossas forças vitais. Ali tem uma foto do filme dos 8 anos do André no umbral. Então, em tudo quanto se faz para apressar a morte, a extinção da nossa vida.
E aí nós fomos buscar lá em O Livro dos Espíritos, na questão 944, a pergunta de Kardec. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A gente não precisava nem ler a resposta, né? Que nós já sabemos qual é a resposta, né? Claro que não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Está lá na questão 944. Quer dizer, tirar a própria vida, extinguir a própria vida é uma transgressão da lei divina. Mas aí Kardec pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? Nessa questão, a espiritualidade diz que o louco que se mata não sabe o que faz. É claro que essa expressão louco, que hoje a gente não usa mais, é bom lembrar, né, quando o livro foi escrito, mas ele está falando dos indivíduos que não têm domínio, controle sobre a sua capacidade mental. Então, se eu não tenho controle sobre a minha capacidade mental e eu cometo um ato que tira a minha própria vida, é diferente daquele que tem plena consciência disso. Bom, e aí a gente vai avançando nesse entendimento, né? Suicídio inconsciente, indireto, involuntário. É aquele que, deliberadamente, eu não me coloco à disposição para extinguir a minha vida. Mas ao longo da minha vida, da minha jornada, eu vou tendo atitudes, comportamentos, ações que vão reduzindo a minha capacidade vital, o meu fluido vital. E aí nós lembramos que quando nós nascemos, nós recebemos uma quantidade de fluido vital. Essa força íntima que produz, né, o fenômeno da vida. Como assim a gente recebe uma quantidade de fluido vital? Ela é a mesma para todo mundo? Não. Cada um recebe a quantidade de fluido vital de acordo com a jornada que vai ter naquela próxima encarnação. Então, se a minha jornada, se o meu planejamento é para viver 100 anos, eu recebo X de fluido vital. Se o meu planejamento é para viver 15 anos, é claro que a quantidade é diferente. E mesmo quem tem o mesmo tempo do planejamento, depende dos desafios que nós teremos que enfrentar. Então, Deus, em sua imensa justiça e sabedoria, através dos seus mensageiros, nos fornece a quantidade necessária de fluido vital para darmos conta daquela programação que nós fizemos junto à espiritualidade. Não faltará nada se nós cuidarmos. Muito pelo contrário, Deus, sabendo que a gente ia vacilar de vez em quando, nos dá aí de lambuja um bocadinho mais. Se vocês observaram, quando o Clarencio estava falando com o André, o Henrique de Luma fala que, embora as reservas sejam muitas, elas também se desgastam. Então, nós recebemos essa quantidade de fluido vital e nós precisamos administrar essa quantidade ao longo da nossa vida. Agora, é claro que, se levarmos uma vida saudável, equilibrada, boa alimentação, exercícios regulares, bons pensamentos, esse fluido se mantém até o final da nossa jornada. Mas quando nós abusamos, nos entregamos aos excessos, e abuso pode ser abuso de alimentos, abuso de bebidas, substâncias tóxicas, prática de alguns esportes radicais, nós vamos gastando essa nossa reserva. Mas é possível? Imaginemos um exemplo muito infantil. Eu tenho uma escada para subir para o meu apartamento de 40 degraus. Se eu subo, todos os dias eu preciso subir e descer. Se eu subo tranquilamente, né, respirando corretamente, eu gasto uma energia. Mas se eu subo correndo, desesperada, né, pulando degrau por degrau, eu não chego lá sem respiração? Não é normal? A gente não gasta mais energia? Então, se eu carrego um peso mais do que eu deveria, eu gasto mais energia. Então, é a mesma coisa que acontece com a questão do fluido, em relação aos alimentos, às bebidas, ao uso de substâncias tóxicas. O desgaste que ocorre no nosso organismo, muitas vezes, nos causam doenças que acabam
essas enfermidades acabam antecipando o nosso tempo de jornada, que foi o que aconteceu com o André Luiz. Né? Bebida, cigarro, excesso de comida, o que acontece? Criou-se um problema gastrointestinal tão grande que desencarnou. Então, tornou-se um suicida inconsciente. A inconsequência de nós nos lançarmos nessas atitudes, práticas de esportes radicais. Imaginemos aqui, nós não queremos fazer listas e cada um é que sabe da sua jornada. A justificativa muitas vezes é que a adrenalina é muito bom. Mas imaginemos qual é a utilidade real da gente subir um grande penhasco, amarrar uma espécie de elástico sobre os tornozelos e se jogar para se divertir. Um risco claro de perder a vida. Ah, não, mas dá certo, é tudo muito bem preparado. Mas de vez em quando tem alguém que vai embora, né? Quando a gente se joga nesse risco, mesmo que a gente não vá, nós estamos consumindo mais energia, mais fluido vital do que nós precisávamos. Porque nós não viemos programados para isso. Então, é preciso, ninguém aqui está dizendo que é contra coisa nenhuma, cada um é que sabe da sua jornada. Mas é preciso que a gente avalie muito bem qual é o objetivo de estarmos aqui. E essa vida que nós temos, esse aparelho, esse corpo físico, que é um aparelho que Deus nos deu como ferramenta importante para nós alcançarmos, vencermos os desafios e alcançarmos o progresso, ele precisa ser cuidado. E aí, quando a gente lança a mão desses cuidados, isso tem um preço. Até mesmo os nossos maus pensamentos, os excessos de sentimento negativo têm o poder de nos transformar em suicidas. Será que a gente já parou para pensar como é que o nosso organismo reage quando a gente fica com raiva? Alguém fez a gente passar uma raiva. Nós ainda sentimos, né, gente? Estamos aqui nesse planeta, ainda somos tão infantis ainda em evolução. Mas a gente sente. O que a gente faz? Primeiro a gente procura não sentir a raiva. Mas se a gente sente, a gente tem que procurar o recurso mais urgente para deixar passar. Mas o que normalmente, ou pelo menos muitas vezes, a gente faz? A gente fica ruminando, mastigando aquela raiva. Se for alguém próximo da gente, toda oportunidade que a gente tem, a gente joga na cara da pessoa, né? A gente fala, mas nunca era daquele dia, e aí a gente revive novamente. Quando a gente passa uma raiva muito grande, é bastante comum que a gente fique com a respiração assim difícil, que a gente sinta o estômago embrulhado, que falte ar. Quantas vezes a pessoa estava numa discussão muito grande e depois a pessoa passou mal, sentiu palpitação, sentiu falta de ar, claro, gastou uma energia que não estava ali programada para isso, que não era necessário. Então é preciso cuidar mais dos nossos corpos, considerar que ele nos foi emprestado por Deus para uma tarefa importantíssima, ferramenta para darmos conta dessa nossa empreitada. Aí, lá no vídeo, o Henrique fala sobre a lei de ação e reação para André Luiz, né? A maioria de nós conhece a lei de ação e reação, já estudou isso na escola, talvez alguns lembrem, outros não, mas é muito simples de entender, né? A chamada é a terceira lei de Newton, que é chamada lei de ação e reação, e de uma forma muito simplória diz o quê? Toda vez que a gente faz força sobre um corpo num sentido, essa força volta no sentido oposto. Claro que isso é uma explicação muito simplória, né? Newton que me perdoe. É como se a gente empurrasse lá a primeira, vermelha, com a mesma força que a gente empurra a vermelha para cá, a força vai voltar no sentido oposto para lá. Ação e reação. Isso é uma lei da física, mas existe a lei espiritual, que diz o quê? Que todos os nossos comportamentos refletem consequências para o espírito que somos.
Então, se nós praticarmos o bem, receberemos de volta o bem também. Se nós nos esforçarmos nas práticas equivocadas, nas práticas do mal, é isso que nós receberemos de volta. É a colheita daquilo que nós plantamos. Por isso, diz lá, né? Ao pensar, o homem liberta forças e fica sujeito ao retorno delas. Nessa ou em outra vida provará o fel ou o mel. E além das nossas ações, o que a gente pensa também. Tudo isso tem força. Então, eu quero que retorne para mim pensamentos de mel, adocicados, bons. Então, é preciso que eu pense, né, docemente, serenamente, que eu pense no bem. Se não é assim que eu penso, eu incorro no risco, aliás, na certeza de que o que eu receberei como retorno será o fel, né? Aí não há como fugir disso, porque é aí que está, entre outras tantas coisas, a justiça divina. Que Deus seria justo se a gente pudesse deliberadamente fazer o mal e não fosse responsável por essa colheita. Ou, por outro lado, se nós passássemos uma vida fazendo bem e não pudéssemos colher os frutos desse bem que nós plantamos. Bom, as fotos são autoexplicativas, né? Elas não precisam de nenhuma explicação. Quem escolhe não ter respeito por si mesmo, não se amar, usar a máquina, a ferramenta corporal de maneira inconsequente, usar todas as suas possibilidades tão maravilhosas que nós temos, todas as nossas potencialidades de maneira equivocada. Quem age assim, quando nós agimos assim, nós estamos deixando de considerar o nosso corpo como um templo desenvolvido ao longo de bilhões de anos, que é uma ferramenta potente do nosso progresso. Não considera que nós passamos por diversas etapas em nossas vidas multimilenares. Na forma humana, nós estamos aproximadamente 2,5 milhões de anos. Mas antes da forma humana, nós habitamos e compartilhamos a nossa vida, porque a vida é patrimônio do espírito que somos, em outros reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, para só aí chegar no reino nominal. Nesse reino nominal, como seres humanos, nós estamos há estes milhões de anos no exercício de aprender a amar, de aprender a ter amor por nós mesmos, para só assim amarmos o próximo. Não é? No ensinamento do mestre não tem isso? Não é assim? Amar o outro, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como amarei o outro? Se eu não me cuido, como cuidarei do outro? Se eu não me importo comigo, como eu me importarei com o outro? O corpo é o nosso templo. É o nosso templo de trabalho, de ação, de oportunidades. E aí, Clarencio disse lá para André Luiz assim: quando é que a gente podia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fizessem parte de um diagnóstico? Aqui nos médicos terrenos, a gente não chega lá e o médico diz assim: seu problema é raiva. Já existem correntes de médicos que têm um olhar mais sensível para essas questões. Mas, naturalmente, se a gente chega com uma dor de estômago, dificilmente o médico vai investigar e vai dizer: olha, isso é fruto da sua raiva, ou isso é fruto da sua intolerância. Mas lá na espiritualidade, porque nós nos achamos muito adiantados, mas nós estamos muito aquém das possibilidades, né, da pátria espiritual, do mundo dos espíritos. Então, lá não tem isso, é visto com clareza. Porque eu não sou o meu corpo, eu tenho um corpo. Então, não é o meu espírito, é o meu corpo, né? Eu tenho um corpo, eu estou morando neste corpo.
Então, se eu estou morando temporariamente nesse corpo, eu preciso ter amor por ele, eu preciso ter respeito por ele, eu preciso viver nesse corpo o maior tempo possível para dar conta daquilo que eu programei para essa minha jornada. Porque aquilo que eu programei com a ciência do Pai, e o Pai só permite que a gente programe aquilo que a gente tem plena condição de vencer. O desafio está grande, está pesado, é porque a gente não está encontrando o caminho. Mas o desafio que é nosso, a gente tem ferramentas para vencer. Todas as virtudes, todas as qualidades para nós sermos espíritos felizes estão em nós. Precisam ser desabrochadas. Todas as leis da natureza, todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Precisam ser visitadas, ser vistas, ser exercitadas. Então, mesmo que eu não goste do corpo que eu tenho, eu queria ser mais magrinho, mais gordinho, mais isso, aquilo, mais aquilo, que a gente nunca está muito satisfeito, né? Mesmo que eu não goste muito, eu preciso tratar com amor e com carinho desse corpo que me foi dado para essa caminhada, para essa jornada. Porque quanto mais tempo eu ficar aqui, quanto mais oportunidades eu vivenciar, maior eu vou cuidando de limpar, de arrumar, de ajeitar. Porque quando eu for embora, o corpo ficará aqui. Mas o perispírito que envolve o espírito que eu sou, ele vai com todos os registros do que eu fiz. E aí, quando esses registros são tão pesados, a gente tem que dar um jeito de ir melhorando. E se eu tenho a oportunidade de vivenciar aqui situações e me aprimorar, ontem eu fiz errado, a partir de hoje eu vou me esforçar para fazer de uma outra maneira. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Eu estava programada para viver tantos anos. Se eu desencarnei 20 anos antes, olha, eu perdi 20 anos de oportunidades. Eu vou ter que refazer o meu planejamento lá para dar conta das coisas que ficaram. Então, vamos cuidar de nós mesmos, porque o corpo espiritual, ele guarda o histórico de tudo que nós realizamos. Então, é preciso que a gente cuide com carinho. É possível, então, morrer antes da hora? Bom, vamos pensar. Tem uma equação que é simples. Aliás, a doutrina espírita é muito simples. O desafio é a gente vivenciá-la, né? Mas os ensinamentos são simples. A equação é simples, é assim, olha, vida equilibrada, mais amor, mais serviço no bem. Olha, estamos gastando tranquilamente o nosso fluido vital. A gente pode até ganhar mais tempo. E aí, qual é a outra equação? Vida em desequilíbrio, abusos, excessos, descuidos, eu gasto mais fluido vital. Se eu gasto mais o fluido vital, menos tempo de vida, menos tempo na jornada que estava programada. E como é que eu gasto, como é que eu consumo esse meu fluido vital? O que prejudica essa minha vida? Bom, o que nos prejudica? Os excessos. E aí cada um de nós vai olhando e a gente vai fazendo um balanço da nossa vida e vendo quais são os pontos. Não é para a gente sofrer, se torturar, não, porque a aflição, como disse Clarencio lá, não leva a nada. A aflição só nos paralisa. Ficar aflito, sofrendo, chorando e reclamando não resolve. Adianta a gente se colocar dispostos a fazer diferente. Os alimentos, né? A gula, a espiritualidade diz que dilata os vasos físicos, provoca desgaste do corpo, porque para ingerir e metabolizar esses alimentos em excesso, o corpo gera cada vez mais radicais livres, que aumentam o processo do envelhecimento. Ou seja, se nós queremos ficar jovem, a gente precisa ser menos guloso. Gula faz a gente envelhecer mais rápido. Então, e cuidado com os alimentos ultraprocessados. Todo mundo já sabe disso, né? Aí, as bebidas. O alcoolismo, a gente já sabe, causa problemas mentais, problemas do sistema gástrico-intestinal, mas não é só o álcool, né? Tem as bebidas com excesso de açúcar, com excesso de corante, que você olha para aquela coisa, você já sabe que aquilo não pode fazer bem. Mas é gostoso? Claro que é.
É o jeito de nos convencer a consumir, né? Por que a gente não bebe veneno voluntariamente? Não é gostoso. Se fosse gostoso, talvez a gente, que legal, né? É feito para não ser gostoso, para ninguém querer. Mas essas bebidas, elas são feitas para nos seduzir. E aí a gente bebe, a gente fala assim, não. Tem gente que tem o dia do lixo. Não precisa nem falar nada sobre a expressão, né? Escolha. O cigarro lá, o tabagismo, a utilização de cigarros a gente já sabe, causa asma, doenças pulmonares, câncer. Nas embalagens de cigarro tem fotos horrorosas, mas quantos olham aquela foto e falam, não, exagero. Aí está o André Luiz, né, considerado suicida. As drogas ilícitas, né, todo mundo sabe que faz mal e a gente diz que não. Não, nós não fazemos parte, não uso drogas. Mas e as lícitas, que são os medicamentos? Né? Não é à toa que farmácia chama drogaria. Remédios muito úteis, muito importantes para a nossa saúde, mas será que é assim que a gente consome? O Brasil é o campeão de farmácias por metro quadrado. Uma vez eu assisti uma palestra, não vou me lembrar quem foi a pessoa, que disse assim, que a gente sabe da saúde de um lugar pelo número de farmácias que tem. Quanto mais farmácias, não é que está mais saudável, não. Quanto mais farmácias, mais doente é o povo. Porque se tem mais farmácias, é porque vende mais. E quanto mais vende, é porque as pessoas estão precisando, se automedicando, né? Nós temos um consumo exagerado de medicamentos. As noites perdidas, nem nós e nem a espiritualidade não está dizendo que a gente não deva se divertir, não deva sair, não deva passear. É muito saudável, mas é preciso de equilíbrio. O sexo desregrado, a qualquer custo, de qualquer jeito, a velocidade. O limite é 80, mas meu carro dá 160, aí eu vou, né? Aí desencarno, chego lá na espiritualidade, sou chamado de suicida? Não, sofri um acidente. Os esportes radicais que a gente já falou, mas será que são só esses excessos físicos? E as emoções negativas e sentimentos desequilibrados também nos levam ao suicídio. É claro, gente, que a gente não está falando de um dia. Né? Até no próprio vídeo, né, o Clarencio falou, né? A continuidade desses mau hábitos. Emoções negativas. Tristeza. Tristeza prejudica os pulmões, dá falta de ar, dá cansaço. Observem, pessoa triste, está lá, não tem muito ar, cansadinho. Quando a gente fica triste, a gente fica cansado. Medo ataca os rins. Raiva prejudica o intestino, o fígado. Dá azia. A pessoa com raiva, às vezes tem azia, tem enjoo. Tem gente que tem até ânsia de vômito. Tontura, pressão alta, dor de cabeça. Resultado da raiva. Irritação causa distúrbio circulatório, entupimento das veias. Maledicência. A espiritualidade diz que os maledicentes se envenenam com o mal que julgam identificar no outro. Então, eu falo mal de alguma coisa que o companheiro faz e eu é que estou me envenenando deste mal. Porque muitas vezes o maledicente ele não fala para a pessoa, né? Então, a pessoa nem está sabendo que você está falando mal dela. A gente está se envenenando. E às vezes, né, a gente acha que não tem importância, mas a gente pode trocar esses comentários por outros comentários. Se a gente não pode comentar nada de bom de alguém, a gente vai comentar mal, então vamos escolher alguém que a gente tem alguma coisa boa para falar e vamos falar dessa pessoa. A euforia. Gente, isso foi uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar. Euforia, a espiritualidade diz que euforia é o desequilíbrio da alegria. Como assim? Imaginemos um jogo de futebol. Aí fomos lá ao Maracanã, aí nosso time ganhou, estamos felizes, comemoramos, gritamos. Tá, tem um limite.
Aí tem aquela pessoa que, além dessa comemoração, pula em cima do carro, grita, pega um pedaço de pau, bate, quebra os vidros, sai brigando por conta disso. Isso é o desequilíbrio da alegria. Isso é euforia. Aí a pessoa depois tem um ataque, nossa, a pessoa estava tão bem, comemorando lá, gritou, comemorou, saiu e teve um ataque do coração. Então, até para a alegria, tudo na vida precisa de equilíbrio. A mágoa pode causar câncer, principalmente câncer de mama, porque as energias se somatizam próximo ao coração. Ódio faculta hipertensão. Vingança e inveja causam um inferno particular, porque desgasta a nossa energia vital. Aí tem a rebeldia, não, são os eternos rebeldes inconformados com a vida. Hoje está chovendo, reclamam porque tem chuva, amanhã está sol, reclamam porque tem sol demais, e assim vai. E isso vai somatizando no nosso corpo físico. E o apego, né? Há quem não gosta de emprestar nem a caneta. Não posso emprestar nada, tenho ciúme, eu amo meu filho, mas eu tenho ciúmes da minha... Ai, foi estudar fora. Gente, que beleza que teve uma oportunidade de ir, que arranjou um trabalho, que está bem, que está feliz. O importante não é o outro estar feliz. Então, cuidado para a gente não diminuir o nosso tempo de vida. Né? A vida, ela nos pede equilíbrio. A vida nos convida ao equilíbrio. A vida nos convida a esse equilíbrio, porque é no meio termo que a gente tem esse tempo de pensar, de escolher. E esse equilíbrio é a partir de nós educarmos a boca, pelos alimentos que escolhemos, que ingerimos. Educar as nossas ações com aquilo que nós fazemos. Educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, com o que nós pensamos, o que nós cultivamos, aquilo que nós valorizamos. Tudo isso para quê? Para a gente ter uma vida mais feliz, ter uma vida em paz, porque a paz, ela é uma conquista interior. Ninguém encontra a paz em algum lugar, ninguém encontra a paz no outro. A gente constrói, desenvolve e busca essa paz dentro de nós. E se dentro de nós não estamos nos sentindo em paz, a gente não vai encontrar esse sentimento em lugar nenhum. Mas a vida, ela pede também movimento. A vida nos convida ao movimento, nos convida à ação. Se nós observarmos, o nosso corpo é cheio de dobrinhas, né? Olha na mão, 1, 2, 3, 4, a gente vai se dobrando todo, né? Cheio de articulações. Nós somos todos articulados. Então a vida pede movimento. Movimento corporal, movimento de ação, movimento dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Nos movimentar, nosso corpo é articulado, nossa mente também precisa ser articulada com bons pensamentos, com boas leituras, com boa música, com boa diversão, sim, por que não? Faz parte, né? Com bom descanso, porque a gente precisa descansar, o trabalho é importante, mas o corpo precisa de um tempo para serenar, o corpo precisa de um tempo de refazimento das suas energias. Então, a vida pede movimento. A vida pede fé. E aí nós temos em nossa bagagem um recurso precioso da prece, que fortalece as nossas energias positivas, que nos conectam com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade generosa, que pode nos inspirar, que nos orienta, que nos traz amparo, livramento, orientação. Quando a gente se vê entre dois caminhos a escolher, se a gente pedir orientação, se a gente prestar atenção, a gente recebe. Então a vida pede fé. Lembrar do Evangelho, né? Pedir e obtereis. Tudo aquilo que a gente pede ao Pai, convicto, com serenidade, amorosamente, a gente recebe.
quando a gente pede, 3 coisas a gente recebe de pronto: coragem, paciência e resignação. Coragem para a gente fazer o que precisa para conquistar o que a gente quer. Ai, pai, eu estou precisando arranjar um trabalho. Aí o que Deus faz? Deus nos envolve em coragem para a gente arregaçar as mangas, procurar o trabalho, aceitar às vezes um trabalho que é menor do que aquele que nós desejávamos, mas que é temporário, que pode ser através daquele que é menor do que eu desejava, eu vou encontrar um outro melhor, eu vou galgar um degrau maior. Paciência para eu entender que não é porque eu pedi hoje que hoje acontece. Nem tudo acontece. As coisas não acontecem em nosso tempo, elas acontecem no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o tempo da sabedoria, da bondade, da justiça. É o tempo daquele que sabe o que é que nós precisamos e quando estamos prontos para receber. E resignação, para aceitar que algumas coisas a gente não vai receber. Porque não é hora, porque não é bom para nós. Porque, na verdade, nós não estamos precisando daquilo. As outras coisas, quando a gente pede, aí é trabalhar e aguardar o tempo de Deus. Mas o amparo, a proteção, sempre. Esse envolvimento, sempre Deus nos dá. A espiritualidade está aí nos abraçando. Lembrar do Evangelho, que o Evangelho precisa ser o leme que conduz a nossa jornada. Diante das dificuldades, diante dos desafios, buscar no Evangelho essa coragem, buscar no Evangelho essa orientação. E nós temos tantas obras esclarecedoras. Buscar na casa que nós frequentamos, nos amigos que nos conhecem. Nós formamos um grupo de amigos que estão no mesmo caminhar dentro do Evangelho, que tem a vontade de conhecer cada vez mais essa doutrina consoladora. Então, quando a gente se sente enfraquecido no desafio, a gente pede socorro, a gente pede ajuda. Então, lembrar desse leme, para que a gente, aquelas marcas que vão no nosso perispírito das coisas que nós fizemos, porque nós temos que ir consertando isso e melhorando isso. E como é que se conserta aquilo que a gente já fez? A gente não pode quebrar o nosso contrato, né? É bom que a gente lembre que nós chegamos aqui, é como se nós lá na espiritualidade tivéssemos assinado, nós assinamos um contrato, né, com a nossa programação. Vamos fazer isso, aquilo, vou melhorar minha paciência, né? Vou ser menos apegado, vou trabalhar nessa frente, vou trabalhar naquela outra. A gente fez um contrato. Então, não dá para a gente rasgar o contrato e achar que vai ficar por isso mesmo. Porque esse contrato, mesmo que a gente pense que rasgou, o que nós não fizermos agora, nós teremos que fazer depois. Então, quando nós criamos essa desorganização física e mental, nós criamos uma consequência que vai precisar ser consertada. E se a gente não consertar aqui, agora, nessa jornada, como é que a gente conserta? Vamos esperar a próxima reencarnação? Tem coisa que a gente já pode começar a consertar agora. A gente pode avaliar diariamente, né? O que eu estou precisando consertar? O que eu estou precisando melhorar? E não é assim o outro dizer para a gente, não. Somos nós mesmos, porque nós temos plena consciência do que nós precisamos. Esse processo de conserto, de reajuste no perispírito, se eu não resolvo as coisas agora, só vai se resolver na reencarnação. Porque, embora nós tenhamos aquelas incalculáveis reservas que o Henrique de Luna falou para o André Luiz, esses recursos do nosso fluido vital também se esgotam. E se eles se esgotam, não adianta ter aflição. Não adianta de jeito nenhum. E aí, Clarencio disse que o bom da vida é recomeçar. Que o bom da vida é essa oportunidade de recomeço. Agora,
Será que a gente precisa esperar essa oportunidade de recomeço? Será que a gente não pode recomeçar a partir de agora? Aquilo que eu não sabia, aquilo que eu não havia pensado, se eu começo a pensar a partir de agora, é a partir de agora que eu posso começar a mudar. Então, vamos redefinir aquilo que lá no começo a gente leu como definição de suicídio, né? Suicídio é, portanto, a fuga de si, mesmo inconsciente, como é o caso, né, do tema que nós estamos abordando. O indivíduo foge aos poucos de si mesmo e autodestrói-se. A existência física é uma oportunidade inalienável de crescimento e deve ser aproveitada até o final. Então, se a gente tem essa oportunidade, por que a gente vai desperdiçá-la? Nesse mês de setembro, que nós paramos para refletir, né, um mês de prevenção ao suicídio, a campanha sempre diz, né, se precisar, peça ajuda. Mas a doutrina diz mais uma coisa, ofereça ajuda. E a gente oferece ajuda para nós mesmos, se a gente está enfraquecido. E a gente pede ajuda também. E a gente olha para o lado e a gente, quantas vezes a gente pode socorrer o irmão com uma palavra, a caridade do ouvir, a caridade do abraço que aconchega, a caridade do silêncio, de quem senta junto e não diz nada, mas está dizendo, eu estou aqui, conte comigo. Quantas vezes, e pedir ajuda para nós mesmos, se nós avaliamos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, se nós estamos com dificuldade de mudar a nossa sintonia, a gente pede ajuda. Quantos amigos, quantos irmãos estão na mesma jornada conosco, que podem nos auxiliar, né? Lembrar que duas mãos podem se tornar muito mais, duas mãos podem se tornar quatro, porque eu posso segurar a mão de alguém do lado de cá e uma outra mão do lado de lá, e a gente formar uma corrente positiva. Duas mãos podem virar braços grandes que abraçam, que apertam, que aconchegam, que encostam coração com coração para dizer a gente está batendo na mesma sintonia. Deus nos ama e a gente se ama também. Então, que não seja só que esse mês de setembro seja um mês que nos alerta, mas que nós estejamos atentos em todos os dias da nossa jornada, atentos aos nossos comportamentos, às nossas ações, aos nossos pensamentos, às vibrações que emanamos, para que a gente não fique gastando o nosso fluido vital desnecessariamente com aquilo que não nos faz bem. Porque a intenção é que a gente construa um mundo melhor para nós mesmos. Porque se a gente construir um mundo melhor para nós mesmos, a gente constrói um mundo melhor para os outros. E lá no começo, eu disse assim, a intenção é que a gente tenha uma noite de reflexões acerca, né, desse tema da inconsciência do suicídio, e a gente pense uma coisa, se eu não sabia, André Luiz não tinha pensado que tudo aquilo, que aquele comportamento dele era um comportamento suicida. Mas se eu sei que e eu ajo assim, será que eu estou inconsciente mesmo? Então fica o pensamento para a gente. Mas, como nós dissemos lá no início, a intenção é que as nossas reflexões nos conduzam, sim, com seriedade, mas que ela nos mostre que nós temos muitas possibilidades de mudar, de construir um mundo bom, de ser feliz. E aí, como essa casa é uma casa que canta, eu trouxe uma canção para a gente terminar as reflexões dessa noite, e é claro que vocês vão exercitar agora a caridade de não me deixar cantar sozinha, porque eu sou péssima. Amo a música, né, mas sou péssima. Então, dá um...
chegou. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho, estenda a mão. Quando houver problema, dê solução. Basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Oh, não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender para a mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor. Não precisa ir longe, procure o seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Muita gratidão, meus amigos.